Você fez, eu vi você fazendo, você é isso. Você não pode ser amiga da fulana porque ela é uma sem vergonha, ela já ficou com os amigos, com os namorados de todo mundo. Você não pode ser amiga daquela menina porque ela usa roupa curta. Para de ter ciúmes, é só separar. É uma coisa que falar, para de infartar, entendeu? Tá me incomodando. Gente, vim falar com vocês aqui um pouquinho sobre ciúmes, né? E a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala de ciúmes é que ciúmes é uma energia. E quando a gente fala de energia, pode esquecer razão. Não, os meus pensamentos, dessa vez não vou ter ciúme, vai dar tudo certo. Quando você vê aquela energia já está incorporada, né? Então a gente primeiro tem que entender como lidar com energias, né? Muitas vezes a gente está pensando que aquilo ali é... A gente olha essa dor no outro e fala assim, cara, para de ter ciúmes, é só separar, né? É como se fosse fácil, é a mesma coisa falar, para de infartar, entendeu? Tá me incomodando. Com energia não tem essa negociação. Ou você faz a transformação dessa energia, ou ela vai incorporar você. Então vamos falar um pouquinho aqui o que é essa energia de ciúme, né? Vamos aprender agora. O que é realmente o ciúmes, cambada? Você pensou que era proibir o seu namorado, ou a sua namorada, de ter amigos? Não, pequeno pimpolho. Isso só significa que você precisa fazer terapia urgente. Então o ciúme, ele pode ser manifestado com duas saídas, assim, né? Então são dois tipos. O tipo mais comum, que as pessoas identificam mais claramente, né? E que vem muito para atender em clínica, para fazer as limpezas energéticas, é aquele quadro de insegurança que as pessoas falam, ele é um pouco inseguro, tem uma questão com autoestima, né, e tal. Ok, isso é um pouquinho mais profundo, né? Quando a gente fala de energia, a gente está falando de que tem uma situação originária, um medo ali por trás que toma conta do teu inconsciente, né? Então, nesse caso, o medo é de ser abandonado. Possivelmente houve, né, algum trauma, alguma situação na infância, alguma memorização dessa energia em que a pessoa ficou com muito medo de ser abandonada, né, e aquilo ali ficou memorizado, só que a gente joga lá para o inconsciente, né, então o inconsciente é o lugar que a gente armazena essas energias e vai ficando lá. Então, esse medo de ser abandonado, né, é como se a gente não existisse. Então, acaba transferindo para o outro toda a vida, né? Então, toma aqui minha vida, a pessoa vive tudo para ela, tem que ser junto com o outro. E qualquer coisa que esse outro faça que não inclua ela não se encontra, ela não se acha, como se tivesse um vazio, né? Então, ela entra nessa energia de desespero. Então, esse desespero é o quê? É o medo de ser abandonada. Então, a energia do abandono é a morte de algo, é ser deixado morrer. Né? Então, é como se ela não controlasse aquela situação, o relacionamento fosse morrer, ou ele ou ela, tá, gente? Vai encontrar alguém melhor, né? Alguém que que ele logo vai perceber que é melhor que ela e tal. Então, é uma energia que existe um universo imaginário interior muito infantil, né? De que ela precisa controlar tudo, porque se não tiver controlado, se ela não tiver a par de tudo, aquilo ali pode morrer a qualquer momento, né? Então, isso faz muito mal, principalmente para quem sente, gente. Esses ciúmes, né? Isso, como que esse vazio é resolvido? É resolvido com a transformação dessa energia que está memorizada lá, a liberação energética, né, dessa energia que está lá, e trabalhar um conceito verdadeiro do que é relacionamento, conceito verdadeiro de que você não precisa abrir mão da sua paz para poder ter um relacionamento, entende? Então você está ali no relacionamento, não consegue ter paz porque tem que estar controlando e tal, então todas as vezes que você entra nesse controle, você está abrindo mão da tua paz, né? Viver sem paz, gente, E a gente sabe que é energia, porque racionalmente a pessoa fala, não adianta nada eu ficar fritando aqui, porque o que a pessoa quiser fazer, ela vai fazer, né? Então, é uma ilusão, né? Mas
como eu disse para vocês, é uma energia, ela incorpora, e essa incorporação você não consegue administrar. Você consegue o quê? Liberar essas energias para acontecer a situação, aquilo não vir te inflamar. Você conseguir ir para um diálogo, né? Uma administração emocional, administrar aquela emoção, para não sair falando, né? Um monte de trapalheira que vai destruindo o teu relacionamento, e muitas das vezes a outra pessoa começa a se afastar, né? Começa a fazer coisas e não te comunicar, porque tudo que te comunica tem detalhes, tem que você vai ficar querendo saber e vai causar aquele desconforto. Então acaba que quebra aí a possibilidade de ter um relacionamento saudável em confiança, tá? Algumas pessoas perguntam, Mas sentir um pouquinho de ciúme tem problema? é comum, porque o ciúme é uma energia que compõe todas as pessoas, né? Então aquelas pessoas que falam assim, eu sinto zero de ciúme, é mentira. Ela administra muito bem o ciúme, não deixando a energia aumentar. Então, uma boa administração das suas emoções, é um amadurecimento emocional, né? Mas neutralizar, dizer que não se sente, né? Até porque o ciúme, ele quando está numa frequência saudável, ele tem a ver com zelo, com cuidado, com observação. Tá tudo ok? Me diz, tá ok? Então, beleza, né? Então, você vê que isso no campo afetivo é mais complexo. No campo da amizade, é muito mais fácil o relacionamento ser saudável, porque com o amigo, com a amiga, quando ele está feliz, mesmo que você não esteja junto, né? Você fica feliz pela felicidade do outro. Um amigo teu te conta que algo deu certo para ele e tal, para ela, e você não participou daquilo, você não vai sentir ciúme, assim, teoricamente, tá, gente? Também acontece com amizade, tá? Mas eu tô fazendo um comparativo para vocês verem que na parte de amizade, né, se não for um ciúme patológico, que você já tenha de tudo e de todos, né, a energia já estiver grande demais, você consegue ficar feliz. E você vê que essa situação do desespero, medo do abandono, quando a pessoa vê o outro feliz sem ela, já dá esse desespero, entende como fica tudo travado, né? E tem também uma outra forma de sentir ciúmes, né, que aí nós já estamos falando de um outro medo, que é o medo de ser enganado, né? Então ali nós já estamos falando mais de posse, em que a pessoa tem uma energia de força e ela não admite ser enganada, e ela fica, né, com pensamentos intrusivos ali, acreditando que a qualquer momento ela está sendo enganada, que qualquer movimento, né, qualquer coisa diferente, né, a pessoa está mexendo demais no celular, então tem desconfiança de tudo. E às vezes, gente, eu já atendi pessoas que nessa energia de medo de ser enganada, de desconfiança excessiva, tal, né? Foi num casamento com ela, e ele veio me relatar que ela passou a noite toda olhando um ex-namorado que estava lá nesse casamento, que estava numa mesa lá não sei aonde, bababá, bababá. E como eu atendia os dois, né? Então eu trabalhei aquilo com ele, tem certeza que você viu isso, e não sei o que, não sei o que, e você precisava ver a certeza absoluta dessa energia, né, cara? Como se realmente tivesse. E eu, quando fui atender ela, não falei, lógico que um não comunica o que o outro fala, mas eu buscando ali o que aconteceu e tal. E aí eu perguntei se ela tinha visto algum conhecido lá, alguma coisa. Não, ela relatou que o namorado estava estranho, que teve briga, que ele acusou ela de umas coisas que ela não entendeu, né? Porque ele não falou claramente para ela que ela estava olhando para esse ex-namorado. Gente, ela nem percebeu que esse ex-namorado estava na festa. E ele simulou tudo aquilo ali de desconfiança, de medo. Então a pessoa tem que fazer aí nós já estamos falando de uma questão espiritual, né? Energética e espiritual, que dá para a gente aprofundar depois, falar sobre isso, né? Que é um registro de dominação, né? Que já tem na linha ancestral. Então aí nós estamos falando de dominadores, e essa energia vai te confundindo, você não administra ela muito bem, você acredita muito nela. Então a primeira coisa que eu falo, né, para a pessoa que eu atendo com esse registro de dominação, então o primeiro registro que a gente falou de abandono, medo de abandono, e o medo de ser enganado, que é um registro de dominação, né? Todas essas energias estão lá no inconsciente, tá, gente? Então, quando eu atendo com essa energia de dominação, a primeira coisa que eu falo, você vai ter que começar a desconfiar dessas energias que estão te dizendo essas coisas. Em vez de você desconfiar do seu parceiro e parceira,
começa a desconfiar dessa energia. Será que essa energia não está tentando me enganar, aqui destruindo meu relacionamento, né? E assim, uma coisa interessante, que quando incorpora essas energias aí de ciúme e tal, gente, você vai se transformar em outra pessoa, gente, é uma incorporação. Muda teu jeito de falar, muda teu jeito de compor, sabe? Então, se antes você era aquela pessoa no relacionamento que estava lá curtindo e tal, que a pessoa falou, nossa, que pessoa espetacular, aí você já tá toda travada, desconfiada e não sei o que, que foi nada. E a pessoa faz uma brincadeira, você já não é mais a mesma. Então, assim, vai contaminando, né? Vai atrapalhando tudo. Então, se perceba, né? Você, quando tem ciúme, né? Existe esse desespero, isso de que se acabar esse relacionamento, se o outro for, isso vai ser uma dor, eu preciso controlar, né? E ali você fica triste, fica para dentro, é uma energia para dentro, né? Ou você tende a explodir mesmo e falar, Você fez, eu vi você fazendo, você é isso. Você não pode ser amiga da fulana porque ela é uma sem vergonha, ela já ficou com os amigos, com os namorados de todo mundo. Você não pode ser amiga daquela menina porque ela usa roupa curta. umas coisas assim. Então a dominação, ela tem umas lógicas assim que você não pode, né? Então você vê que são dois tipos de controle, um por desespero para dentro e o outro por dominação para fora. Então ele pode acontecer nesses dois quadros, todos os dois quadros tem correção energética, mas isso precisa ser feito, uma limpeza nessas memórias inconscientes, desses registros, para suavizar, para o seu campo mental ser mais forte que essas energias. Que quando ela vier, você vai falar, vem cá, tá acontecendo ou não está acontecendo, eu vou ver, eu vou perceber agora, mas eu não quero você aqui me enlouquecendo e fazendo eu fritar com essa energia, não. Tá? Então é isso, gente. Eu vim bater esse papo aqui sobre ciúme, algo que vocês tinham me pedido. Se você ficar com alguma dúvida em relação a ciúme, você pode falar aqui embaixo, tá? Que eu volto a gravar para vocês mais sobre isso. Se você quiser saber mais sobre o registro de abandono ou registro de dominação, escreve aqui que eu faço um vídeo para vocês. Aí vamos aprofundar, né? O registro de abandono, o registro de dominação e como pode ser corrigido e etc e tal, tá bom, meu povo? Um beijo para vocês. E ó, eu tô aqui conversando com vocês pelo YouTube, então você acompanha que eu vou soltar mais vídeos falando muito sobre relacionamentos também, relacionamentos com a gente, com o outro, familiares, afetivos, né? E como que a gente pode ter essa autonomia emocional, né? Então, eu sou especialista em limpezas energéticas, sou terapeuta, filósofa, mestre em reiki, apometra, trabalho com consciência já há um tempão. E aí vou estar aqui trocando, se você não me conhece, tá? Inscreve aí, já curte, para quando eu lançar a gente poder bater esse papo aqui, tá bom? Um papo super evolutivo, super bacana. E vamos nessa, tá? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida é só falar.